Quem não para chorar o seu luto será parado para chorar. Com essa frase, eu quero contar um outro testemunho. Eu vivi uma experiência de não ter tido uma atenção, uma oportunidade de chorar. Foi há muitos anos atrás, né? Eu tinha 9 anos de idade, quando a minha tia caçula da família, né? Ela faleceu. Ela era realmente uma pessoa muito querida, muito amável. Ela era a filha da velhice dos meus avós. Então, quando os meus pais começaram a namorar, eles usavam ela, né, como chaveirinho, né, levando para todo lado. E ela cresceu muito próxima da nossa família. E os meus pais tinham um carinho muito grande por ela. E quando ela estava no primeiro emprego, ela foi trabalhar na nossa cidade, né? Não estava trabalhando na cidade dos meus avós. Então, como era uma distância muito grande, ela fazia o trajeto só na segunda-feira e na sexta-feira. Ela dormia na nossa casa de segunda a sexta. Ela tinha 17 anos de idade e ela morreu num acidente de trânsito na virada de ano. E foi uma coisa muito difícil perder alguém da família. Para mim foi algo difícil de entender, algo muito complicado, mas muitas coisas que eu me lembro daquela ocasião era de não poder chorar. Por quê? Porque eu tinha um avô, né, que já é falecido, mas o pai dessa minha tia, ele tinha mal de Parkinson, ele era mudo, então ele havia se tornado, né, mudo, então ele tinha algumas dificuldades e a minha avó, como mãe, ela merecia esse tempo de chorar e o meu avô precisava desse momento. Então, nós, a nossa família, nós consideramos que eles precisavam parar e chorar a morte da minha tia. E foi uma morte numa virada de ano, então parou a nossa vida mesmo, literalmente. Ela faleceu às 3:30 da manhã, né, do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro. Então foi algo muito triste, assustador e nós ficamos assim sem começar o ano direito. Então nós decidimos ir para a casa dos meus avós, ficamos lá com eles até as aulas começarem no início de fevereiro e dando assistência, né? Minha mãe cozinhava, limpava a casa, a gente ajudava, né? O que poderia fazer para que os meus avós pudessem chorar. E quando as aulas voltaram, nós precisávamos voltar para nossa cidade, que era até próxima, era coisa de 1 hora, né, de distância, mas a gente precisou voltar para o dia a dia escolar. E então a gente percebeu, eu e minhas irmãs, nós percebemos que ali tinha algo errado com relação à minha mãe. Que aí agora minha mãe, ela entrou num processo bem delicado de luto, ela não tinha uma assistência, né, necessária, né, para esse momento. E a minha mãe se isolou e ela ficou muito no quarto, ela entrou para um processo depressivo e realmente ela saiu de lá bem desconstruída, negando a fé e vivendo coisas bem difíceis. Mas isso fez com que né, tô falando por mim, que esse é meu relato, minha história, minha vivência. As minhas irmãs tiveram outras experiências, mesmo vivendo a mesma história, mas a minha vivência foi: a minha avó e meu avô mereciam chorar, eles precisavam desse tempo para chorar, porque eles eram os pais, né, dela. Mas a minha mãe também precisava, porque ela era irmã. Aí eu não vi chegar a minha vez. Então, nós demos esse tempo à minha mãe. Eu lembro que meu pai, sensível a isso, né? Ele providenciou uma pessoa para trabalhar na nossa casa, para fazer almoço, para ajudar a limpar a casa, porque minha mãe estava sem forças de levantar da cama, né? Então, quando a minha mãe se levantou, uns 8 meses depois, ela não estava muito bem, a lógica dela não era tão lógica, as palavras não eram tão éticas, ela mudou o comportamento, estava bem difícil, aí que eu não podia chorar mesmo. Então, eu me calei, mas naquele ano eu tive péssimas notas na escola, eu me lembro dessa fase só de uma pessoa muito calada. E eu
antes disso, eu tive uma infância muito agitada, muito mesmo. E nesse momento é como se eu me estacionasse por um período. E havia ali dentro de mim alguma coisa sendo gerada, mas eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu não queria dar problema algum para os meus pais, né? Minha mãe, num momento difícil, pensando, né, em desviar do evangelho, já agindo mesmo distante da palavra de Deus, e o meu pai cuidando da minha mãe, quem era eu para agora manifestar que estava com saudade da minha tia, que queria chorar? Quem era eu? Ninguém. Então, eu me lembro que passado um tempo, olha só, isso já bem mais para frente, por volta de 11 anos de idade, comecei a passar mal. Eu sentia uma falta de ar muito grande. Eu sentia como se eu fosse morrer mesmo e eu sentia uma aflição muito grande no meu peito e eu tocava o peito e desmaiava, né? E aí meu pai, enfim, ele me dava álcool para cheirar, minha mãe me dava bicarbonato, alguma coisa tentavam fazer para eu voltar. E aí eu tinha umas 2, 3 crises por mês e aquilo foi aumentando. E sempre em momentos de pressão, eu sabia que eram momentos de pressão, eu desmaiava, né? Tinha esse momento assim. Mas enquanto criança, eu não sabia muito lidar com aquilo, eu não sabia evitar. Quantas vezes eu queria que aquilo parasse e que não parava, eu queria realmente conversar normal, eu queria vivenciar o momento e ficava ali com uma pressão baixíssima e mal, né? E aí a minha mãe conseguiu, através da nossa pediatra, o encaminhamento para o Hospital das Clínicas, que foi maravilhoso, porque eles me olharam de dentro para fora, de fora para dentro, olharam tudo, né? Um hospital escola, então os alunos procuravam de todas as formas. Eu me lembro de fazer vários exames, assim, que hoje eu vejo, né, desnecessário, mas eu fiz muitos exames para olhar tudo mesmo. E aí eu me encontro numa situação que eles não encontram nada, né? Nada ali era no meu organismo mesmo. A minha respiração não estava tudo bem com o meu pulmão, estava tudo bem com o meu intestino. Eu fiz muitas buscas assim para saber sobre essa questão do trato intestinal também, né? E nada disso. Quando então essa junta médica procura os meus pais e falam: olha, só pode ser emocional. Nós vamos ter que avaliar. Os sintomas são realmente reais, né? A pressão caía, eu ficava gelada, perdia os sentidos e tudo, mas podia ser uma coisa de causa emocional. Então me encaminharam para psicólogos e aí eu ia toda semana para o psicólogo. Lá mesmo no hospital, acompanhado por outros, né, alunos ali, brincavam comigo e tudo. Eu fiz, gente, quase um ano de acompanhamento para então descobrirem através de um desenho que eu fiz que havia um choro que eu não tinha chorado e eu precisava chorar esse choro. E aí os meus pais logo falaram: pois é, morreu a tia dela. E a tia dela dormia com ela, né, de segunda a sexta, na mesma cama, e elas eram próximas. Então, a atenção se virou para mim, nós então interrompemos a continuidade do tratamento lá, e eu senti claramente, desde o início então, né, da minha vida, a importância de se viver um luto. A importância de uma criança também viver o luto. E é sobre isso que eu quero falar no próximo áudio.